Shalom! Bem-vindos à TV Ezra Brasil. Esta semana tivemos a oportunidade de entrevistar uma personalidade de destaque em Israel. Confira! Shalom. A TV Ezra Brasil e o programa Shalom Brasil entrevistam hoje o ministro da Cooperação Regional de Israel, o senhor Ofir Akunis. De pai grego e mãe polonesa, ambos imigrantes a Israel, Ofir Akunis nasceu em Tel Aviv em 28 de maio de 1973. Atualmente se desempenha como membro do Knesset, parlamento israelense, representando o partido Likud. Além de ser ministro da Cooperação Regional, ele foi ministro do Trabalho, Assuntos Sociais e Serviços Sociais, como também ministro da Ciência e Tecnologia. Ministro, obrigado por nos conceder essa entrevista. Para começar, gostaria de perguntar qual é a principal responsabilidade do seu ministério. O Ministério de Cooperação Regional foi estabelecido em 1999 por Shimon Peres, o nono presidente de Israel. A ideia principal foi centralizar a cooperação de Israel, por um lado, com os países vizinhos, Egito, Jordânia e também com a Autoridade Palestina, e, por outro lado, com os países do Mar Mediterrâneo, como Chipre, Grécia e até Itália. Com a paz e novos contratos, essa cooperação se estabeleceu aos Emirados Árabes, Bahrein e Marrocos. E assim, todas as iniciativas de cooperação com esses países estão na autoridade desse ministério. Então, esse ministério é como se fosse o mini ministério do exterior. באחריות המשרד הזה. זאת אומרת, אם תרצי, זה מיני משרד חוץ. Quais são os principais projetos do Ministério de Cooperação Regional junto aos países vizinhos, como o projeto de dessalinização que irá beneficiar a Jordânia e o deserto de Arava? Conte-nos um pouco. יש מספר פרויקטים שהם בעצם ראש סדר העדיפויות של המשרד שלנו. בואו נתחיל דווקא מהסוף. Existem alguns projetos que são os principais no momento do nosso ministério. Vamos começar pelo fim. Por exemplo, a minha reunião com o embaixador dos Emirados Árabes. Esse foi um grande milagre. Tive uma reunião com o embaixador e foi ótima. Falamos sobre uma lista de novas cooperações. Sobre os projetos que você me perguntou, o Canal dos Mares é um projeto que nós queremos renovar com os jordanianos com ajuda internacional. Já o projeto do Portal da Jordânia pretende-se construir uma nova zona industrial conjunta, na qual teremos trocas livres e uma ponte onde os trabalhadores passarão livremente de um lado para o outro. ושל מעבר באמצעות גשר מעל נהר הירדן בין מדינת ישראל לבין ירדן, וכמובן פועלים מכל האזור יהיו בתוך האזור הזה ויעברו חופשי מצד לצד. זה יהיה בעצם אזור תעשייה משותף, ומיזם התיירות קסר אל יהוד, מעבר היהודים, אם תרצי, הסמוכה לארץ המנזר. Temos também o projeto chamado Passagem dos Judeus ao lado do território dos mosteiros em Birkat HaYarden. Na verdade, esse foi o lugar no qual os judeus entraram em Israel depois de sair do Egito na liderança de Hoshen Ben Nun, depois de 40 anos no deserto. O que queremos com este projeto é começar um novo plano turístico com um grande potencial para pessoas do Brasil, Argentina, América Latina, Estados Unidos, para todo o mundo católico, pois neste lugar também Jesus foi batizado, um lugar que está a 25 minutos de Jerusalém. E lá poderemos projetar o local para trazer turistas junto com a Jordânia e a cidade de Jericó. Esse é um grande potencial turístico para a região. הרשות הפלסטינית זה דבר יוצא מן הכלל עם פוטנציאל למיליוני תיירים, מיליונים בשנה. O senhor já esteve no Brasil. O que achou da parceria? Ela é importante? לפני שנתיים, לפני 3 שנים. לפני 3 שנים ביקרתי לראשונה בעצם בביקור של שר מדע וטכנולוגיה. Alguns anos atrás, fui ao Brasil como ministro das Ciências e Tecnologia. Comecei a minha visita em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Os governos de Israel e Brasil têm uma relação mais estreita, principalmente agora, devido ao esforço dos presidentes do governo de Israel e do governo do Brasil.
Ambos assinaram contratos de cooperação em tecnologia, cyber, ciência e indústria do espaço. A indústria do espaço é uma indústria muito desenvolvida em Israel, na qual o governo do Brasil se mostrou muito interessado em pesquisas mútuas para os cientistas das duas nações. Na minha visita, foi a primeira vez que no parlamento em Brasília tocou-se o hino de Israel, a Tikva. Foi um dia muito emotivo e histórico para nós e agora as relações entre os dois países são muito boas e tendem a melhorar. שר ישראלי, זה היה יום מאוד מרגש ויום היסטורי. הביקור הזה הוכתר בהצלחה והיחסים בין שתי המדינות הם באמת בשיאם. Conte-nos sobre a sua trajetória política, de suas aspirações e o que o senhor pensa dessas eleições, que já são as quartas em curto período. טוב, ישראל עומדת בפעם הרביעית בתוך שנה וחצי במערכת בחירות, הוכחה לדאבוני השיטה הפרלמנטרית שלנו, השיטה הקואליציונית, אם תרצי בכך, סובלת לאחרונה. Israel passou pela sua quarta eleição em menos de um ano e meio, o que, ao meu ver, é a prova que o nosso modo parlamentar, o modo de coalizão, está instável. Esse foi um problema em outros países também. Mesmo o partido ganhando com uma grande diferença em relação ao segundo partido, ainda assim é necessário fazer uma coalizão de 61 membros e pelo fato de haver sempre 1 milhão de opiniões, fica difícil fazer uma nova coalizão. Eu já falo isso há muitos anos, sobre a necessidade de se mudar o modo das eleições. Lógico que eu gostaria de ser ministro no próximo governo, de um ministério maior. Esse ministério tem muitas cooperações regionais. Eu gostaria de voltar para um ministério que é responsável por interesses maiores, internacionais, e existem muitos hoje que são assim. E, lógico, também tocar o dia a dia de todo cidadão em Israel. Isso, na minha opinião, foi feito de maneira exemplar pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. הנגיעה היומיומית, שיפור חייו וחייה של כל אזרחי ישראל, הדברים הללו בעיניי נעשו באופן חסר תקדים במשרד המדע והטכנולוגיה. Podemos ver isso pela maneira como 2 milhões de israelenses não têm as suas atividades financiadas pelo Ministério, como competições de robótica, como também construção de nanosatélites por adolescentes, pesquisa de bolsa de estudos, chamadas Begin para imigrantes da Etiópia, bolsas de pesquisa para cientistas que retornam a Israel, bolsas de pesquisa para mulheres, para cientistas mulheres, pois hoje nas universidades vimos que existe uma diferença em número entre cientistas mulheres e cientistas homens. E eu vou querer um ministério que possa fazer diferença, como foi no Ministério da Ciência e Tecnologia. זה הולך ומצטמצם, אבל זה עדיין פער גדול. יש שורה של פעילויות. אבל אני ארצה בוודאי המשרד שמשפיע, כפי שהשפיע משרד המדע. Qual é a mensagem que o senhor gostaria de transmitir à comunidade judaica brasileira e aos brasileiros que vivem em Israel? קודם כל, כל קהילה יהודית, אני אומר את זה בכל מדינה בעולם, בואו לישראל, מקומם של היהודים הוא במדינת ישראל, זהו הרי החזון הציוני בהתגלמותו. מהי הציונות? הציונות היא חזרת העם היהודי הנודד אלפי שנים, מאות שנים, אלפי שנים חלק אפילו, בחלק מן המקומות, מדבר בשלל שפות, מתפלל לירושלים, בואו לירושלים להתפלל, בואו לציון, בואו לישראל, יש פה מדינה מדהימה ואתם ודאי מסקרים את הפעילות שלה. ובכל זאת אני מכבד יהודים שמעדיפים להישאר עם החלטתם האישית היא כזאת, אני כמובן הייתי רוצה שהם יבואו לכאן. Primeiramente, direi o que sempre digo a todos os judeus no mundo inteiro. Venham para Israel. O lugar dos judeus é em Israel. Essa é a visão do judaísmo, o sionismo em si. E o que é o sionismo? Sionismo é a volta do povo judeu que se dispersou no mundo por anos, que rezam por Jerusalém. Então, venham rezar em Jerusalém. Venham, pois aqui temos um país maravilhoso, mas eu respeito os judeus que prefiram morar fora daqui. Eu particularmente gostaria que estivessem aqui, mas mesmo longe, o apoio das comunidades judaicas a Israel no mundo é muito importante, pois estamos em uma batalha diária com a opinião pública.
Por exemplo, eu espero das comunidades internacionais e também das comunidades judaicas explicarem as nossas metas na televisão, rádio, mídias sociais para serem os embaixadores do nosso país, assim como foi o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, que fez um trabalho maravilhoso. Espero que a comunidade judaica em si se torne forte. Eu sei que é difícil, somos atacados por grupos pró-palestinos e grupos antissemitas e anti-judeus. E por isso, a comunidade de São Paulo em Brasília, apesar de ter menos pessoas, batalham pela verdade. של הסברה ישראלית בכל מקום, ואני יודע שזה קשה. אני יודע את הקושי הגדול, ואני יודע שכל הזמן תחת המתקפות המאורגנות של ארגונים פרו-פלסטינים וארגונים אנטי-ציוניים ואנטי-יהודיים גם כן. ולכן גם הקהילה בסאו פאולו ובריו בברזיליה פחות יש קהילה, כי זה בגדול זאת עיר הבירה, כן, המדינית. ההתיישבות היהודית היא בעיקר בשתי הערים שהזכרתי הגדולה, בעיקר בסאו פאולו, אבל גם במקומות אחרים, להיאבק על האמת, וזה הדבר החשוב. Obrigada, ministro Acunis, pelo seu tempo. תודה רבה לכם על ההזדמנות, אני מודה לך. E obrigado a vocês por nos acompanhar nesta entrevista. Vamos ter muitas mais para poder aproximar Israel e seus protagonistas a você. Tudo em português. Se você gostou desse quadro, curta e compartilhe. Não se esqueça de apertar o sininho agora para receber as notificações. Deixe novas sugestões e comentários de matérias que podemos trazer para vocês. TV Ezra Brasil, a TV do brasileiro em Israel.